Outro conceito importante nas obras de Marx é o de alienação, o qual ele se baseou na ideia de alienação formulada pelo filósofo Feuerbach. Feuerbach estudou como as religiões se formam e por que os seres humanos sentem a necessidade de explicar a origem e a finalidade do mundo. Feuerbach descobriu que os humanos tendem a projetar para fora de si um ser superior, dotado de qualidades que são consideradas as melhores, como inteligência, bondade, justiça e beleza. No entanto, essas qualidades são exageradas nesse ser supremo. Ele é visto como conhecedor de tudo e capaz de fazer tudo. Com o tempo, as pessoas esquecem que criaram esse ser e passam a acreditar que foi ele quem as criou e as governa. Elas começam a adorá-lo, cultuá-lo e temê-lo. Para Feuerbach, quando as pessoas não se reconhecem no ser que elas mesmas criaram, elas se alienam. Marx amplia essa análise para abranger a alienação nas relações sociais e econômicas, especialmente no contexto do trabalho. Para Marx, a alienação é uma consequência do sistema capitalista, no qual os trabalhadores são explorados e privados do controle sobre sua própria produção e dos benefícios resultantes dela. Marx dizia que os humanos ignoram que são os criadores da sociedade, da política, da cultura e agentes da história, e acabam acreditando que a sociedade foi instituída por vontade e obra dos deuses, ou pela força cega das leis da natureza, em vez de perceberem que são eles próprios que, em condições históricas determinadas, criam as instituições sociais, como família, relações de produção e de trabalho, relações de troca, linguagem oral, linguagem escrita, escola, religião, artes, ciências, filosofia, etc. E as instituições políticas, como leis, direitos, deveres, tribunais, Estado, exército, impostos, etc. A alienação ocorre em diferentes níveis. Primeiro, os trabalhadores são separados dos meios de produção, como fábricas e máquinas, que pertencem aos proprietários capitalistas. Isso significa que os trabalhadores não têm controle sobre as condições de trabalho ou sobre o que é produzido, apenas têm a falsa impressão de que controlam essas coisas. Além disso, os trabalhadores também são alienados do processo de trabalho em si. Principalmente na época de Marx, os donos de fábricas dividiam o processo de produção em pequenas tarefas para cada trabalhador. Com isso, podiam produzir mais, já que cada trabalhador se especializaria em um trabalho específico na linha de produção. Contudo, isso tornou a vida dos trabalhadores ainda mais entediante, pois eram forçados a realizar ações repetitivas o tempo todo. Os trabalhadores não viam todo o processo de produção, e em vez de serem criativos, eles ficavam esgotados e transformavam-se em engrenagens de uma peça gigantesca do maquinário que só existia para fazer os proprietários enriquecerem ainda mais. É como se eles de fato não fossem humanos, mas apenas estômagos que precisavam ser alimentados para manter a linha de produção em andamento, e os capitalistas ganhando mais lucro. Outra forma de alienação é a separação dos trabalhadores dos produtos que eles criam. Após produzirem algo, os trabalhadores não têm propriedade sobre o que foi produzido. Os produtos são vendidos pelos capitalistas, que obtêm lucro com o trabalho dos trabalhadores, enquanto estes recebem apenas um salário limitado. O trabalhador olha os preços e sabe que não poderá adquirir quase nada do que está exposto no mercado, mas não lhe passa pela cabeça que foi ele, não enquanto indivíduo, mas sim como classe social, quem produziu tudo aquilo com o seu trabalho, e que não pode ter os produtos porque o preço deles é muito mais alto do que o seu salário. No geral, o trabalhador não consegue desfrutar dos benefícios de sua própria atividade, pois a meta é produzir para satisfazer as necessidades do mercado, e não propriamente do trabalhador. Fabricam-se, por exemplo, coisas maravilhosas para uma elite econômica, enquanto aqueles que as produzem vivem uma vida modesta ou miserável.